Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei falar aqui sobre classificação dos triângulos, certo? Nós sabemos que os triângulos, ele possuem um tipo de classificação, dois tipos, por exemplo, é que nós podemos colocar em um tópico maior quanto aos lados e quanto aos ângulos, ok? Muito bem. Então vamos lá, olha, quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles, escaleno, ok? Muito bem. Ah, professor, mas o que é? Primeiramente, equilátero. Para ele ser equilátero, quanto aos lados, ele tem de ter a mesma medida, ou seja, o triângulo que eu fizer aqui, por exemplo, suas medidas têm que ser iguais, tá certo? Então, olha, o que eu percebo aqui nesse triângulo aqui feito, a partir desse geoplano, que esse lado aqui, ó, é igual a esse, que é igual a esse, tá certo? Então, se os três lados, que eu posso até colocar aqui, denominar como o ponto A, B e C, tá certo? Ok? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Ó, esse lado aqui, AB, é igual a AC, que é igual também a BC, certo? Então, se for igual os três lados, nós dizemos que ele é considerado como equilátero, ok? Muito bem. Então, se os três lados forem iguais, eles são o que? Equilátero, ok? Muito bem. Agora, o isósceles. Isósceles, dois lados deles, obviamente, tem que ser iguais, tá? Dois lados tem que ser iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Para colocar dessa forma aqui. Então, o que é que eu fazer aqui, ó? Eu vou só diminuir aqui, certo? Só diminuir aqui. Essa parte aqui vocês podem, certo? Dá de entender aqui que realmente triângulo ABC, né? Dá de entender aqui que esse lado aqui é diferente desses outros dois, certo? Então, o que é que eu posso afirmar? Nesse caso aqui, eu posso afirmar o seguinte, que realmente esses dois lados aqui são iguais, AC e BC, certo? Então, se eles são iguais, nós dizemos que eles são o que? Isósceles, tá certo? Então, se dois lados de um determinado triângulo, quaisquer, ter dois lados iguais, então nós classificamos ele como triângulo isósceles, tá certo? Ok? Muito bem. Beleza. Agora o triângulo escaleno. O triângulo escaleno são aqueles em que todos os lados são diferentes, tá certo? Então, ó, se eu pegar aqui, esse lado aqui, ó, por exemplo. Se eu pego aqui e faço esse triângulo aqui, pessoal, olha. Vocês percebem, dá de perceber aí que esse lado aqui, ó, eu vou até denominar aqui como sendo o ponto A, ponto B e o ponto C. Vocês percebem que esse lado aqui é diferente desse, que por sua vez é diferente desse daqui também, tá certo? Então, nesse caso, se os três lados forem diferentes, então eu chamo ele de triângulo escaleno, quanto aos lados, tá certo? Então, quanto aos lados, eu vou chamar esse triângulo aqui feito de escaleno, ok? Muito bem. Agora, são os triângulos quanto aos ângulos, tá certo? Quanto aos ângulos, o que é que eu vou fazer? Acutângulo, eu vou até utilizar aqui esse transferidor, certo? Acutângulos são todo triângulo em que os seus ângulos, ou seja, os seus ângulos internos, que nós chamamos ângulos internos, é esses daqui que estão dentro do triângulo, certo? Ó, os ângulos internos aqui, ó, certo? Beleza? Os seus ângulos internos são todos agudos, são agudos. Ou seja, não tem nenhum maior do que 90 graus. Ou seja, todos são menores do que 90 graus. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, ó, não tem que ter nenhum maior do que 90 graus. Ó, eu posso afirmar que esse daqui não é. Epa, professor, então esse daqui já não dá, ó. Olha aqui, já tem um
maior do que 90 graus. Então, esse daqui já não dá, ó, como vocês percebem aqui, ó, já tem um maior do que 90 graus. Então, esse triângulo aqui já não cabe a essa condição lá de acutângulo. Por que acutângulo? Porque todos os ângulos têm que ser o quê? Menores do que 90 graus, ok? Muito bem. Então, agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um triângulo. Certo? Então, aqui vocês percebem que eu fiz um triângulo. Eu vou denominar aí como sendo A aqui, B aqui, certo? ABC, o triângulo ABC. Então, aqui esses ângulos aqui que fica aqui, pessoal, são chamados de ângulos internos, tá? Ó, esse ângulo aqui, esse daqui e esse daqui, certo? Então, nós denominando eles como os ângulos internos. Então, nenhum desses ângulos aqui tem que ser maiores do que 90 graus. Então, ó, eu percebo que esse daqui, ó, é menor do que 90 graus, tá certo? Ó, ele tá entre 60, no máximo 60 aqui, é igual a 60, tá? Fazendo a medição aqui pelo transferidor. Esse daqui também eu percebo que não é maior do que 90 graus. Esse daqui também eu percebo que também não é maior do que 90 graus, é igual a 65 por aí, 61 por aí, tá certo? Então, eu fiz a medição aqui, eu cheguei à conclusão que não tem nenhum dos ângulos internos aqui, ó, que é esse daqui que estão dentro, tem nenhum dos ângulos internos que são maiores do que 90 graus, então eu posso concluir que ele faz parte de um triângulo acutângulo, certo? O triângulo acutângulo, porque os seus ângulos são que agudos, ou seja, não tem nenhum maior do que 90 graus, todos são menores do que 90 graus, ok? Muito bem. Agora tem um triângulo retângulo. Retângulo você já sabe que tem que ser um ângulo de 90 graus, tem que ter pelo menos não, tem que ser pelo menos tem que ter um ângulo de 90 graus, porque pelo menos já não dá, porque nós sabemos, e nós vamos saber em outras ocasiões, que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é igual exatamente a 180, então não tem que ter pelo menos não, tem que ter só um, certo? Ok? Muito bem, então aqui ó, eu percebo que aqui se trata de um triângulo retângulo, vou colocar reto em A, certo? Ok? Muito bem. Então, aqui esse triângulo ABC, ele é um triângulo, tá? Ó, a soma dos ângulos internos aqui dele, nós sabemos, em outras ocasiões eu vou falar sobre essa questão aqui, que a soma dos ângulos internos vale o que? 180 graus, tá? Mas só que antes disso é necessário a gente entender por que ele é reto, tá? Ó, porque, ó, esse daqui é reto para cá e esse daqui também é reto para cá, então ele forma um ângulo que nós vimos anteriormente, ângulos perpendiculares, tá certo? Então, ó, esse daqui, se formar um ângulo de 90 graus eu percebo aqui, ó, até aqui é 90, tá? Ó, até aqui, ó, 0 até 90. Então, nesse caso, ó, tem esse ângulo aqui que é 90 graus, então eu posso afirmar que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Ok? Muito bem. Então, agora vamos por último. O último, nesse caso, é um triângulo que é um triângulo chamado de obtusângulo. Eu vou só aumentar aqui, certo? Só aumentar aqui do lado. Só aumentar aqui do lado, ok? Muito bem. Então aqui, ó, eu percebo que já não se trata de um triângulo retângulo, tá certo? Porque se fosse retângulo ele estaria aqui, ok? Muito bem. Então vamos lá, olha, o triângulo aqui ABC que eu considerei, o triângulo obtusângulo, ele tem que ter pelo menos um, né? Tem que ter um triângulo, um lado quer dizer, não um lado, né? Um ângulo que seja maior do que 90 graus, tá certo? Ok? Muito bem. Então eu percebo aqui, ó, que tem esse daqui que é maior do que 90 graus, olha aqui, ó. Perceba aqui, ó, maior do que 90 graus, aproximadamente aí 110,
aproximadamente 110 graus. Então, se tem um ângulo interno, porque o ângulo interno é esse daqui, ó, certo? O ângulo interno, que é maior do que 90 graus e menor do que 180, né? Nós dizemos que ele é considerado como um triângulo obtusângulo, tá certo? Ok? Muito bem. Então aí fica muito óbvio que realmente isso daqui existe, tá? Então só recapitulando tudo. Quanto aos lados existem triângulos equiláteros, tá? Em que todos os lados são iguais, tá? Tem o triângulo isósceles, em que dois lados são iguais. Tem um triângulo escaleno, em que os três lados são iguais, tá? Quanto aos ângulos existe, ó, o acutângulo. O acutângulo são aqueles em que os seus ângulos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus e maior do que 0 graus, né? Retângulo, existe um ângulo que é reto, ok? Muito bem. Obtusângulo, existe um ângulo que é obtuso, ou seja, obtuso é quando ele é maior do que 90 e menor do que 180, ok? Então, existe um ângulo aí que nós denominamos como obtuso, que ele é considerado como obtusângulo, tá? O triângulo aqui. Se tiver um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, né, que obviamente tem que ser menor, então nós consideramos ele como obtusângulo, ok? Beleza? Beleza. Então espero aí cada um de vocês tenha compreendido. Não esqueça de dar o like, não se inscrever no canal. Até mais.